Louvado seja o nome do Senhor. Tirar um tempo aqui para Deus fazer maravilha na nossa vida, nos socorrer, nos proteger, nos ensinar o tempo determinado que Ele quer que o deixamos nos usar, né? Aqui eu estou lendo uma palavra. Já vou estar colocando o louvor para a nossa meditação. Esse louvor é para falar no teu coração. Nós vamos dar lugar para o Senhor nesse instante. Amém? Vamos lá. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Eu preciso dessa presença todo dia. Na sua presença até a tristeza salta de alegria. É muito bom darmos lugar a estas palavras. Essas palavras são palavras ungidas da parte de Deus, que Deus deu à pessoa para fazer este louvor. Mas eu vou estar lendo então aqui o que passa pela mente de Davi aqui. Todo mundo já leu, muitos já leram essa palavra. Mas hoje Deus quer falar diferente do que todos entenderam. Deus quer falar diferente aqui comigo. Aqui está 1 Crônica 17. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faça, porque Deus é contigo. Mas sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo assim: vai e diga a Davi, o meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Até o versículo 5, o que me passa pela memória, nós temos os nossos planos. Nós não queremos que nada nos atrapalhe no projeto que nós temos para Deus, nas ideias que nós queremos para Deus, nos planos que nós temos em mente a fazer para Deus. Deus quer dar lugar para outras pessoas além de nós. Aqui a gente vê, a gente percebe isso. Não era Davi que iria fazer tudo isso, mas ele tinha preocupação. Davi se preocupava em colocar um lugar perfeito para Deus, uma adoração perfeita para Ele. Mas ele havia errado. Davi havia errado, era muito. Hoje você entende mesmo assim. Eu já errei muito. Aí a gente pensa que nós não vamos ser cobrados mais. Pensamos que Deus não vai mais nos cobrar por tantos erros que nós fizemos no passado. Pensamos que vai ser uma vida de mordomia, de confiança a Deus.
E eu tenho essas minhas preocupações de que a qualquer momento Deus vai nos achar. Ou foi por causa do meu erro, ou foi por causa do erro de alguém que conviveu comigo. Eu tenho essa esperança, eu creio que a qualquer momento Deus quer ter liberdade de atuar na minha vida. É quando aquelas coisas que vêm nos perturba, nos turba. A gente ora, Senhor, nos ajude. Mas não é tempo do Senhor atender, porque Deus ainda quer mais. Quem dera que nós pudéssemos se abrir totalmente para Deus e se entregar totalmente para Deus, para que Deus tirasse a pedra que está atrapalhando. Mas não é assim, né? Jesus pereceu do jeito que pereceu, foi castigado, até morto ele foi, né? Graças a Deus que nós sabemos que ele ressuscitou no terceiro dia. Se levantou como forte para nos defender. Mas a gente compreende que Jesus ele deixou um legado para nós. O nosso sofrimento vai nos ajudar a trazer um legado para quem ficar conosco. Vai ficar uma história para que Deus seja exaltado, para que o Senhor seja engrandecido. Nós lemos isso aqui. Davi está dizendo aqui que Deus está morando sobre cedro, olha. Versículo 1. Davi já em sua casa disse ao profeta Natã: eu moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Ele tinha uma preocupação que ainda não era para o seu tempo. Deus depois vai repreendê-lo e vai dizer que não é para ele essa preocupação toda. É onde a gente fala da ansiedade. É onde eu falei da ansiedade no outro vídeo aí, no outro áudio. Eu falei, a minha esposa, ela citou algo. Eu falei, eu vou deitar um pouco, vou repousar, vou descansar, porque esse é o tempo que Deus me dá para descansar, para repousar. E ela falou, quem dera que eu pudesse fazer o mesmo e dormir, mas eu sei que a ansiedade me ataca. Então, eu mentalizei algo que eu contei no vídeo passado, no áudio passado. Falei para ela, o caminho que a gente toma atrapalha nosso convívio com Deus e com as coisas que a gente está fazendo. E aí a gente quer viver uma vida de paz e não conseguimos porque nós se entregamos ao mundo, deixamos o mundo nos levar. Tipo aquela música que fala, deixa a vida nos levar, vida leva eu. Tomamos uma atitude, tomamos um rumo, não sabemos o preço que vamos pagar. Davi tomou um certo rumo. Ele agora está ansioso, querendo fazer um preparo para Deus. É isso que estava neste assunto com a mulher. Falei para a mulher, eu falei no meu áudio, que eu não falei para ela pessoalmente, eu falei assim, buscou a farra na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, já começou a angústia, já começou a ansiedade, a preocupação. Por quê? Porque era tempo de adorar o Senhor, era dia de buscar o Senhor, mas escolheu um dia para a farra, para o churrasco, para o pagode, para a brincadeira, e aquela coisa toda. Isso que eu quero trazer para nós aqui. O Senhor está respondendo aqui
1 Crônicas 17:4. Vai e diga a Davi, o meu servo. Assim diz o Senhor: tu não me edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei desde o dia em que fiz subir Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda a tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Eu entendo Deus dizendo, eu rodei, eu fui de mente a mente, coração a coração, né? Eu fui em pensamentos e pensamentos, saindo de um e entrando em outro, para convencê-los para que me dessem lugar, mas não me deram. Deram as costas para mim. Nós lemos esse negócio aqui. O Senhor falou, Jeremias 35, né? O Senhor falou, mas a pessoa não deu ouvido. Jeremias 35. Vamos ver aqui. Ele está bem aqui dizendo: ouviram o mandamento de seu pai, e a mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vocês não me ouviste. Viu? Jeremias 35, 14. O Senhor está falando de uma família que quando seu pai o repreendia, eles obedeciam desde o começo ao fim. Então o Senhor está dizendo, mas vocês que são meus servos, não fazem assim. Eu falo, mas vocês não me obedecem. E isso então traz à tona essa conversa com o assunto aqui de Davi. Davi está querendo fazer uma casa para o Senhor, mas o Senhor está o repreendendo, dizendo, você não. Você deu as costas para mim, errou comigo de tal jeito, lhe perdoei, não lhe castiguei, mas você não é a pessoa certa para cuidar daquilo que é para mim. Deus não é vingativo? Deus não é vingativo. Mas fica essa sequela. Enquanto nós não nos acertarmos com Deus, enquanto nós não entrarmos na posição com Deus, Deus não vai fazer muita coisa. Pela sua misericórdia, não vai deixar a gente se acabar, a gente morrer. Não. Ele vai estar sempre ali nos socorrendo, nos protegendo, porque Ele é Deus. Mas Ele vai esperar que a gente caia na real um dia e compreenda. Davi compreendeu. Depois, com bom tempo, ele compreendeu que pecou. Entendeu? Porque tinha um profeta ali também para repreender e chamar a atenção. Você vive uma vida de chamar a atenção das pessoas. Você começa as pessoas começam a ler para você assim, o Romano 8. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Ele começa a pregar isso para nós. Né? Mas não, essa palavra não é para você fugir das palavras de Deus. Essa palavra que eu estou falando é para você dar ouvido. Que Deus não quer que você tome uma direção. Ele quer que você espere. E essa é a palavra que Deus nos deu do Salmo 27. Espera no Senhor e anima-te. 27:14, né, de Salmo. E no Salmo 40, diz o salmista, eu esperei o Senhor, ouvindo o meu clamor, Ele me atendeu. Mais ou menos assim, né? Então é isso que eu quero trazer para nós. O Romanos 8, então nos fala. Ele nos fala. Portanto, nenhuma condenação
Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não vou nem ler tudo, né? Segundo a carne, essa pessoa não anda mais. Depois de ter sofrido muito, depois de ter entendido quanto errou, quanto se humilhou diante de Deus, essa pessoa foi perdoada completamente. Esse é o tempo que Deus vai nos dar, de nos perdoar completamente. E não jogar mais na nossa face, né? Ele fala aqui, versículo 7, a inclinação da carne é carne. Perdão, versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Então não adianta eu tentar e fugir do negócio. Eu tenho que manter a minha integridade com Deus até Deus compreender que eu estou completamente arrependido. Aí sim, aí eu entro na posição com Ele, Ele me dá a cura que eu preciso, Ele me dá a bênção que eu preciso. É nessa área. O que o salmista Davi está querendo é preparar uma grande casa para Deus, mas Deus está repreendendo ele, está dizendo, não é no seu tempo. Não é seu tempo não, porque tu fez muita coisa errada diante dos meus olhos. Mas, por amor ao Senhor e pelo perdão que Ele deu, Ele falou, mas tem um que vai vir aí dentro do teu ventre, a esse sim, das mãos dele eu vou querer. Vou querer que Ele me dê. E foi o Salomão. Salomão, então, vai chamar o Irão, segundo a Crônica 2, e vai dizer, tu ajudaste meu pai, venha e ajuda a mim também. E ele junto com homens valentes, fortes no corte da madeira, entendido em muitas coisas, aqueles homens sábios vão ajudar Salomão a fazer um grande templo, uma obra grandiosa. Então essa grande obra vai acontecer. Deus não é mau, mas temos que ultrapassar o tempo de Deus, chegar numa condição de entender que não podemos mais errar. Não está mais sendo aceito qualquer falha. Eu peço sempre a Deus para que não me permite errar, mas que se eu errar, esteja pronto para me perdoar. Porque você não pode esquecer que Ele é um perdoador, que tem um juiz, um advogado, entendeu? Usado por Ele na terra ainda, que pode julgar tuas causas, que pode te dar a vitória. Tem um médico usado por Ele, que pode colocar as mãos na enfermidade e tirar, porque Deus é bom. Deus é bom, mas tem que cairmos na consciência. Se Deus não te ajudar, ninguém vai te ajudar. E aí muitas das vezes a gente dispensa as profetadas que a gente não aceita, as profecias que a gente não aceita. Muitas delas são vindas de Deus e a gente diz, esse irmão fala demais, essa irmã fala demais. E começamos a fazer essas desfeitas. Mas ali tinha um profeta usado por Deus que Davi dava atenção. Desde o começo ao fim, aquele profeta era o esteio dele. Trazia a mensagem de Deus. Que Deus possa nos abençoar com essa palavra. Viu? Eu vou botar mais um pedacinho desse louvor, olha só. Sua presença faz o coração arder. Só a sua presença faz o crente vencer. Olha aí. E o pavio que fumega ele vai aquecer. Com a sua presença lhe fará acender. Oh, glória! Eu não vou levar muito à frente, porque senão o YouTube vai me podar, né? Porque eu vou mandar esse vídeo para lá, ele vai querer me podar. Então, por aqui tá muito bom. Se não for a presença de Deus na tua vida, não vai acender
o pavio que fumega. Não vai funcionar o que tu esperas de Deus. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Viu? Dê lugar a Deus, confiante de que Deus vai atender tua oração e Ele vai mandar a tua bênção especial para a tua vida, que é o que você está precisando. É a cura, é a libertação, é o seu nome escrito no livro da vida. Tem muitos traindo a Deus, gente. Imagina. Tem muitos que não levam a Deus a sério. Tem muitos que diz que está levando Deus a sério. E que não está levando a coisa nenhuma. Nós temos que dar lugar para isso.